noite, irmãos e irmãs, graça e paz. Louvado seja o nosso Deus por esse tempo precioso de culto, de adoração a Ele. Ele é o único digno de ser adorado, de ser exaltado. E até aqui nós fizemos isso com algumas leituras da palavra, entoando o hino, Deus seja louvado, entoando esses lindos cânticos de adoração ao nosso Deus. Mas continuaremos agora adorando ao Senhor também na ministração da palavra do Senhor. Que eu seja encontrado nessa noite mais uma vez pelo Senhor fiel para expor a sua palavra. E você, meu irmão e minha irmã que está aqui, que também você adore ao Senhor, ouvindo a instrução da palavra do Senhor. Que Deus abençoe aqueles que nos acompanham através do canal do YouTube da nossa igreja. Que Deus fale ao seu coração também nesta noite. Quero convidar a igreja, aos irmãos e irmãs que abram a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, faremos a leitura dos versos 12 a 18, e todos juntos lerão comigo. Filipenses, capítulo 2, versos 12 a 18. Leiamos, igreja. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Amém. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, maravilhoso Pai, a tua igreja está reunida aqui nesta noite, o rebanho do Senhor que congrega neste lugar. Sabemos que em outras partes do nosso país, nesse momento, na nossa cidade, outras igrejas também com as suas portas abertas estão te adorando. Outros irmãos e irmãs estão cultuando ao Senhor, e a tua palavra, ela será pregada nessa noite em muitos locais. Mas o Senhor nos trouxe neste lugar, aqui onde nós te servimos. E eu peço humildemente que o Senhor mais uma vez use a minha vida para proclamar as maravilhas da tua palavra. Dá-me, ó Deus, a iluminação do teu Santo Espírito, não só ao teu servo, mas a toda a tua igreja aqui reunida, para que os teus filhos e as tuas filhas compreendam o ensinamento da tua palavra. Nós oramos, ó Deus, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Como está o desenvolvimento da sua salvação? Você é uma pessoa que pode nessa noite dizer: pastor, eu tenho progredido dia a dia na minha jornada cristã. Você tem demonstrado através da sua prática cristã que você é um homem, que você é uma mulher que tem desenvolvido a sua salvação. É claro que daqui a pouco eu explicarei melhor um pouco desse termo salvação nesta passagem, mas se você crê que foi alcançado um dia pela maravilhosa graça do Senhor Jesus, se você crê que você estava morto ou morta nos seus delitos e pecados e que Ele vos deu vida e que agora você pertence ao povo de Deus, que agora você faz parte do rebanho de Jesus, como você tem demonstrado isso no seu viver diário? A sua vida reflete que você de fato anda em novidade de vida,
que você é um homem, que você é uma mulher que tem vivido pelo Evangelho do Senhor Jesus. Esta carta que é tão conhecida da igreja, porque eu já preguei aqui algumas vezes, mas certamente outros pastores, outros servos de Deus já pregaram nessa carta. O apóstolo Paulo está na sua primeira prisão em Roma, uma prisão domiciliar, e ele encaminha esta carta à igreja de Filipos. E é interessante que, diferente de outras cartas, Paulo inicia na sua saudação sem ter que falar muito do seu apostolado, ou sem ter que ficar reforçando que ele é um apóstolo de verdade. Porque entre os irmãos filipenses, ou naquele contexto, embora lá no início, quando na segunda viagem missionária ele teve aquele ingresso na Europa através de Filipos, sim, houve perseguição, houve açoites, foram presos, como temos o registro lá em Atos 16. Mas ele não enfrentou tanta oposição em Filipos como em outros lugares. Por isso ele se dirige a esses irmãos logo no versículo 1 do capítulo 1 de Filipenses, dizendo assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Ele dessa vez não utilizou um título que ele também poderia falar: eu sou Paulo, o apóstolo. Mas ele disse: eu sou Paulo, servo de Cristo Jesus. Às vezes, irmãos, nós ficamos tão impressionados com os títulos, com aquilo que dizem por aí que somos, ou o que você mesmo pensa a seu próprio respeito, mas aí a palavra de Deus diz: o que é que basta para nós? Servo. Você é servo. Você é serva. Você se contenta em ser chamado assim? Aqui está o servo do Senhor. Aqui está a serva do Senhor. E o apóstolo Paulo, escrevendo a esta igreja, que ele tinha um carinho tão especial, nós já meditamos aqui no capítulo 4, quando ele reconhece o cuidado desses irmãos para com ele em oração, em sustento, em envio de recursos, cooperadores do evangelho com ele. E ele tem um anseio no coração, ele tem um desejo, ele quer estar mais uma vez com esses irmãos. E é interessante que ele expressa isso: eu sinto saudade de vocês, eu quero estar com vocês, mas agora eu estou impedido, por causa do Evangelho. Mas é interessante que ele tem consciência de que até mesmo as suas algemas, as suas cadeias, têm se tornado testemunho, tem encorajado outros irmãos a continuarem firmes no Evangelho. E ele então começa a falar de forma tão bela no capítulo 1 sobre isso. E no capítulo 2, o capítulo que lemos a partir do verso 12, do versículo 1 até o versículo 11, ele trabalhando um aspecto que certamente estava acontecendo naquela igreja. Ele começa a trabalhar que aqueles irmãos deveriam estar unidos, na mesma disposição, no mesmo propósito, não deveriam fazer nada por partidarismo, como está no versículo 3 do capítulo 2, mas que aqueles irmãos deveriam considerar cada um como se fosse superior a ele mesmo. E ele então agora toma emprestado aquele exemplo que é o exemplo dos exemplos, aquele que é o nosso modelo maior. Ele fala: nós precisamos aprender a sermos humildes como Cristo é humilde. E ele vai e descreve de uma forma tão linda o que temos a partir do versículo 5. E eu faço questão de ler, só acompanhe. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em forma humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai.
ele se esvaziou. Ele assumiu a figura de servo. Ele veio habitar entre nós. Nesta noite em que daqui a pouco celebraremos a ceia do Senhor, lembrando o que aconteceu na cruz, de que ele foi pendurado naquele madeiro, em que o seu sangue foi derramado naquele lugar, e participar da ceia não é simplesmente um mero ritual, mas é lembrar, fazer isso em gratidão, fazer isso porque é um memorial, fazer isso porque também é uma proclamação das boas novas, porque quando nós comemos e bebemos, nós proclamamos a Cristo também. Mas ele então, nesse capítulo 2, talvez respondendo algumas questões que ele como pastor precisava lidar naquela igreja. Nós não temos aqui talvez a informação que chega ao conhecimento de Paulo, mas de acordo com a carta, que é tão conhecida por nós como a carta da alegria, mas nesta carta nós temos em alguns lugares, trechos que nos fazem entender, esta igreja estava tendo alguns problemas de relacionamento. Porque aqui no versículo 1 até o versículo 4, ele trabalha isso no capítulo 2. Depois ele toma como exemplo maior a pessoa de Cristo, como eu acabei de ler. Mas você vai, por exemplo, para outros capítulos, e ele lembra que tem duas irmãs que não conversam, que estão em desacordo. Rogo a Evódia e rogo a Essinte que pensem concordemente no Senhor. Então nós podemos entender que no contexto da carta de Filipos, a carta da alegria, aquela igreja também tinha problema. Aquela igreja também tinha dificuldades. Mas aí agora, a partir do verso 12, ele se dirige àqueles irmãos de uma forma tão carinhosa, ele diz: assim pois, amados meus, irmãos queridos, irmãos que eu trago no coração, na alma, irmãos que eu tenho em alta conta, eu os amo. E ele está dizendo: amados meus. E aí ele vai lembrar algo: como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, quando eu estava com vocês, muito mais agora que eu estou ausente fisicamente, eu não estou aí, eu estou preso, eu estou em Roma. Mas eu peço que vocês continuem obedecendo. O que é que eles deveriam obedecer, irmãos? O Evangelho. Há um versículo que eu gosto muito. Na minha Bíblia ele está grifado. Eu sei que eu leio esse versículo em algumas outras ocasiões tristes, quando eu estou me despedindo de uma igreja. Mas hoje eu vou ler, porque faz parte da mensagem, eu não estou me despedindo. Mas quando eu saio de uma igreja, depois de um tempo que Deus me confia o pastorado, eu leio esse versículo na minha saída. E o versículo diz assim, Filipenses capítulo 1, versículos 27. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Que oração linda, que desejo nobre de Paulo pelos irmãos filipenses. O desejo dele é que aqueles irmãos vivam acima de tudo por modo digno do Evangelho. E ele diz: quer eu esteja com vocês, quer eu não esteja mais com vocês, mas eu fique sabendo, as notícias cheguem até a minha pessoa dizendo: sabe o que está acontecendo lá naquela igreja? Os irmãos estão vivendo o Evangelho, aqueles irmãos estão firmes num só espírito, eles andam como se fossem uma só alma, eles lutam juntos pela fé evangélica. João, o apóstolo do amor, ele diz: não tem coisa que mais me alegra o coração do que saber que os meus filhos andam na verdade. Você não fica feliz quando você fala assim: minha filha, meu filho tem procurado ser um filho bom, obediente, que honra e que me obedece? Deus também se agrada. Aliás, quando o Senhor teve que usar Samuel para trazer uma palavra dura para Saul, o que foi que ele disse para ele? Eis que é melhor obedecer do que sacrificar. O Senhor quer de nós um coração obediente, submisso, como foi o do seu filho, que se esvaziou da sua glória. Então, voltando aqui no capítulo 2, a partir do versículo 12, então ele diz:
meus amados ou amados meus, como vocês sempre obedecestes, vivam o Evangelho, andem nos caminhos do Senhor, quando eu estiver com vocês, quando eu estiver ausente, andem no caminho do Senhor. E aí ele entra na sequência e diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Aqui nós precisamos fazer uma pausa para explicar o que ele está falando aqui. A salvação é sua? A salvação é nossa? No primeiro momento, não. Para você dizer eu estou desenvolvendo a minha salvação, primeiro você tem que dar um passo atrás. Opa, não é minha salvação. Essa salvação é dele. Ele é que me salvou. Ele é que me resgatou. Ele é que me redimiu. Ele é que me reconciliou com o Pai. Então eu sou salvo por Ele, pela graça. Eu não vou conseguir obter salvação nenhuma por méritos próprios, por vontade própria, por praticar boas obras. Eu sou salvo pela graça. É a obra bendita do Senhor na minha vida. Mas uma vez que eu fui alcançado por essa bendita salvação, a palavra salvação aqui também pode ser substituída, neste caso, por santificação. Você foi transformado pelo poder do Evangelho, você é um novo homem, você é uma nova mulher. Então agora o que é que o Senhor espera de você? Obediência. Mas também que você tenha uma vida de ação, uma vida prática, em que você desenvolva a sua salvação, a sua santificação. Não combina com o povo de Deus ficarmos parados, estagnados. Já estamos entrando no último trimestre de 2024. O ano passa. O quadro que já foi apresentado para nós nessa noite, lendo 1 Timóteo 3, é um quadro muito feio. Parece que estamos vendo uma notícia que foi transmitida hoje pelos telejornais. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Nós já estamos neles. O Salmo 1 foi lido para nós e, lamentavelmente, quantos homens, quantas mulheres, talvez alguém aqui nesta noite, infelizmente, está dando ouvido ao conselho dos ímpios. Talvez alguém aqui nessa noite, infelizmente, está andando no caminho dos pecadores. Talvez alguém aqui nessa noite está andando e se assentando na roda dos escarnecedores. Quando o Senhor quer que você tenha prazer na palavra dEle, e na sua palavra você medite de dia e de noite, nós não podemos então estagnar-se, parar, estacionar. Você foi chamado para desenvolver aquilo que o Senhor fez em você. Mas o texto fala de uma forma interessante no verso 13, para a gente não esquecer que a nossa salvação ela não é nossa, ela foi realizada por Ele. Não vou pedir para você abrir, mas lá em Isaías tem um versículo que diz assim: eu realizei a salvação. Eu fiz a salvação. Mas nós estamos desfrutando dessa bendita obra. Mas ele fala o que para nós no verso 13? Porque é Deus quem efetua em vós tanto querer quanto realizar segundo a sua boa vontade. Quando você trabalha na soteriologia, a doutrina da santificação, você aprende nesse versículo que aqui nós temos a ação de Deus. Sem Deus nós não podemos fazer nada. Sem Deus não há santificação. Sem a ação do Espírito Santo, sem os meios de graça, você não vai conseguir alcançar a santificação. Mas aí você pensa assim: então pastor, eu não tenho que fazer nada, só sentar e receber. Não. Você tem que trabalhar. Tem a sua parte. Mas para você realizar a sua parte, você vai depender dele sempre. Aqui mesmo no capítulo 1, versículo que nós amamos tanto. Olha o que está escrito aí, Filipenses 1,6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1,6 então fala que Deus começou uma obra na sua vida, na minha vida, na nossa vida, e essa obra não acabou ainda, nós estamos em obras. Eu já disse isso aqui numa outra ocasião. Eu e você estamos em obra. Alguns a obra já está um pouco mais adiantada, outros a obra ainda está um pouco mais atrasada, mas nós estamos em obras. Você não está pronto ainda, eu não estou pronto ainda,
O próprio apóstolo Paulo, lá no capítulo 3 dessa mesma carta, ele diz assim: não que eu já tenha obtido a perfeição, eu ainda não cheguei lá, mas uma coisa eu faço, eu prossigo, eu avanço para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Você tem desenvolvido a sua salvação? Você foi alcançado por essa bendita salvação. Você faz parte do povo de Deus. Então talvez esse primeiro verbo aqui, desenvolver, te leve a pensar, não é algo assim para você parar e falar: de vez em quando eu leio a Bíblia, pastor. De vez em quando eu faço algumas orações. Não, a dinâmica cristã, ela exigirá de cada um de nós renúncia, entrega, comprometimento e desenvolvimento. E como eu tenho que fazer isso? De qualquer jeito? Com temor e tremor. Sabe o que eu penso aqui? Quando você fala isso assim, não é que eu estou falando que você tem que ter medo de Deus, não é nesse sentido, mas a palavra temor é reverência, é reconhecer quem Ele é reconhecer os seus feitos, é saber que você só está aqui por graça, e esse tremor é porque é com fervor, é com alegria, é com entusiasmo. Você se considera um crente entusiasmado? Uma mulher entusiasmada na presença de Deus, um homem entusiasmado. Você pode estar passando por alguma luta, meu irmão. Você pode ter recebido uma notícia hoje que tirou o seu chão, mas ainda assim você pertence à família da fé. Você está desenvolvendo a sua vida cristã, a sua jornada cristã, a sua carreira cristã. Corra, persiga, prossiga para o alvo, desenvolva a sua salvação. Lembrando que é Deus quem efetua em você o querer e o realizar. Mas tem uma outra coisa que nós precisamos fazer, ou talvez não fazer. O texto diz assim, verso 14: fazei tudo sem murmurações nem contendas. Bom, isso era um problema na igreja de Filipos. Aqui no Jardim Verônia nós não temos esse problema. Então eu acho que eu vou pular esse versículo. Acho que eu já vou para o 15. Porque nós não temos murmuração aqui, certo? Ninguém aqui murmura. Aqui não tem contenda, somos da paz, é isso? Infelizmente não, nós murmuramos, nós nunca estamos satisfeitos, e o pior é que nós murmuramos contra quem? Contra Ele. E aí nós temos que lembrar do que aconteceu com Israel no deserto. Recentemente, os grupos familiares passaram pelo capítulo 10 de 1 Coríntios. E lá tem um resumo da história de Israel. Eles cometeram vários pecados, eles murmuraram, eles desconfiaram de Deus, eles reclamaram, eles sentiram saudade do Egito. Eles falaram: não aguentamos mais comer maná, é maná todo dia. Todo dia, mas não custava nada para o povo, era graça de Deus. Você já imaginou você abrir a porta da sua casa e o alimento está lá? E você podia recolher na medida certa do tamanho da sua família, e não ia faltar. Mas como nós murmuramos. Então ele está dizendo aqui que o que eu tenho que fazer na minha vida cristã é com alegria, com dedicação, com amor, sem murmuração. Conhece gente que faz, mas faz murmurando? Vou fazer, mas nunca. Faz, mas faz murmurando. Não faz cantando. A minha mãe falava: varre direito, senão vai ter que varrer de novo. Faz com amor. E o meu primeiro emprego como auxiliar numa metalúrgica, eu tinha que varrer a empresa. Pintura eletrostática a pó. Imagina o chão como ficava. 5 horas da tarde, um vassourão, e o meu encarregado falava assim: se não varrer direito, Gilberto, vai varrer de novo. Não quero rabo de jacaré. Ele falava assim comigo: eu quero ver esse chão limpo. Cada dia era um ajudante que varria o chão da fábrica. Um salão desse tamanho aqui. E eu tinha que desenvolver uma técnica para não deixar nenhum vestígio, porque ele passava depois para ver. Não passava o dedo no chão não, mas tinha que estar sem aquele pó que saía das máquinas. Aí eu falei: quer saber de uma coisa? Eu vou fazer bem feito. Porque se eu fizer mal feito, eu vou ter que fazer de novo. Por que na igreja às vezes a gente faz as coisas mal feitas?
E quando faz murmurando, reclamando. Mas, querido, você devia fazer amando, celebrando, cantando. Eu já disse isso aqui, não vou repetir a história, mas temos exemplos, até aqui nessa igreja, louvado seja Deus, de pessoas que têm prazer em estar aqui, que contam os dias da semana para chegar no final de semana e estar aqui para servir, para trabalhar, para ser bênção na sua vida. Você se sente assim? Ou é só bater o cartão e ir embora? Não murmure não, meu irmão. E vamos trabalhar, irmãos, fortemente para combater esse tal do negócio chamado contenda. Porque lá em Provérbios a palavra de Deus diz que tem 6 coisas que o Senhor odeia. E a 7ª ele abomina. Não sou eu quem estou falando, é o Altíssimo. O que é que Deus abomina no povo de Deus? Quem semeia contenda entre os irmãos. É o Espírito Santo que está falando comigo, com você nessa noite, sim ou não? Você tem desenvolvido a sua salvação? Com temor e tremor. Não faça as coisas murmurando, mas, por exemplo, vamos aqui numa carta ao lado desta. Vamos em Colossenses, a gente vai voltar aqui. Colossenses capítulo 3. Bom, se eu não devo fazer as coisas murmurando, como é que eu devo fazer? Do jeito que está aqui no versículo 17 do capítulo 3 de Colossenses. Vamos ver? Colossenses capítulo 3, verso 17. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Você consegue fazer isso aqui e murmurar ao mesmo tempo? Acho que não. Se você falar, pastor, eu consigo. Eu vou fazendo tudo em nome de Jesus e murmurando. Olha, me ensina. Eu não quero aprender não, tá? Não me ensine. Eu não quero aprender. Mas a gente sabe fazer isso, infelizmente. A gente murmura demais. Murmura em casa. Murmura no trabalho. Murmura quando você está num momento de descanso. Tá bom, mas podia estar melhor, né? Nunca está satisfeito. Semana passada nós aprendemos que nós temos que celebrar o dia de hoje, não é isso? A gente está comendo uma comida e está pensando na próxima. Está querendo falar da outra. Não, celebra hoje. Desenvolva a sua salvação agora, com temor e tremor, sem murmuração, sem contenda. E aí o texto termina, ou avança um pouco mais. Voltando lá, Filipenses 2. Por que eu tenho que fazer isso? Por que é que eu preciso ser um crente, uma crente obediente? Independente se o pastor está presente ou ausente, por que é que eu tenho que desenvolver a minha salvação com temor e tremor? Por que é que eu tenho que fazer tudo sem murmuração, sem contenda, mas com alegria, com entusiasmo, para que lá fora o mundo veja a luz de Cristo brilhando através de nós? Porque senão o que é que o mundo verá aqui? Não verá a luz de Cristo. O texto diz, verso 15: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração o quê? Lembra do contexto que foi lido nessa noite aqui, 1 Timóteo 3, que o presbítero Valdir falou que é um texto duro, difícil. E é mesmo, que Deus nos livre de estarmos trilhando aquele caminho ali. Mas olha só o que ele diz, nós estamos numa sociedade assim, irmãos, você não precisa odiar as pessoas, não deve odiar as pessoas. Você deve amar as pessoas, amar o seu próximo, levar Cristo, levar a esperança para eles. Mas este é o quadro do mundo hoje. É uma geração pervertida. É uma geração corrupta. E no meio dessa geração pervertida e corrupta, nós devemos resplandecer com a luz de Cristo, como luzeiros neste mundo. Vamos lá em Mateus capítulo 5. Você que recebeu o boletim já leu a pastoral, e se não leu, leia, porque nós estamos trabalhando lá o aspecto de trevas e luz. E aqui, quando o Senhor Jesus está no Sermão do Monte, ali ensinando, chega no versículo 14,
E aí nós precisamos lembrar uma coisa interessante. Antes de Jesus declarar que nós somos a luz do mundo, ele declara que ele é a luz do mundo. Ele diz assim: eu sou a luz do mundo. Ótimo. E se você então também declarar nessa noite: não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, logo a luz de Cristo está dentro de você. Não é isso? Ele é a luz. Você disse que ele nasceu, que você morreu e nasceu de novo, que ele vive em você. Então você agora tem a luz. Não só a luz própria, mas a luz de Cristo. E ele diz assim, verso 14 do capítulo 5 de Mateus: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Irmãos, eu devo obedecer, estando presente ou não presente, aquele que Deus constituiu para me pastorear. Eu tenho que desenvolver a minha salvação com temor e tremor. Eu tenho que fazer tudo sem murmuração e sem contenda, para que eu, vivendo numa sociedade corrupta e pervertida, eu brilhe nas trevas como luz, porque a palavra de Deus diz que esta é a minha missão. Mas essa luz precisa começar a brilhar aqui, entre nós. Nós precisamos olhar um para o outro e falar assim: eu estou vendo a luz de Cristo em você. Eu vejo o brilho de Cristo na sua vida. Talvez você não tenha feito isso recentemente, mas se você vê realmente, fale para alguém aqui na igreja nessa noite, quem sabe, antes de ir embora: meu irmão, eu vejo a luz de Cristo em você. Minha irmã, eu vejo a luz de Cristo em você. Mas talvez você faça uma autorreflexão, diga assim: pastor, a minha lâmpada está queimada, a luz apagou. Clame ao Senhor, porque nós não podemos viver nas trevas mais. O Senhor nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Não combina mais comigo e com você andar nas trevas, porque somos da luz, somos do dia, somos filhos agora do Altíssimo. Desenvolver a salvação, então, exigirá de cada um de nós testemunho. Eu obedeço, eu desenvolvo a salvação com temor e tremor, eu não vivo murmurando por aí, eu trabalho com alegria, eu tenho prazer em fazer as coisas, por mais simples que seja. Não precisa ser uma grande tarefa. Às vezes é arrumar o seu quarto. Faça sem murmurar. Põe um louvor. Cante. Reconheça que se você tem um quarto bagunçado, tem gente que não tem um quarto. Mas você tem. Arruma a sua cama. Arruma a cozinha. Ajuda na casa. Vem para a igreja com alegria. Quantos gostariam de estar aqui, em outros lugares do mundo, que não pode ter uma igreja bonita como a nossa, para acolher a sua família? Mas se você for lá conversar com eles, eles não estão murmurando. Eles vão bem dizer. Eles vão glorificar o Senhor. Voltando aqui no texto para caminharmos para os minutos finais. E eu faço tudo isso de que forma? No verso 16: preservando a palavra da vida. E agora, Paulo, ele faz aqui ele abre o coração dele, ele está sendo muito transparente com essa igreja. Ele, como eu li lá no versículo 27 do capítulo 1, ele fala: olha, eu quero que vocês permaneçam firmes, quer eu esteja presente ou ausente, mas pelo menos eu quero ouvir, eu quero escutar que vocês estão bem, que vocês estão firmes no Evangelho, que vocês estão superabundantes na graça, que vocês estão se amando, que vocês estão andando juntos, lutando pela fé evangélica. E ele então agora vai dizer algo em relação a esse ministério que ele foi incumbido de trabalhar ali naquela igreja, como em tantas outras. Ele diz: olha, preservem a palavra que foi ministrada no coração de vocês, retenham a palavra, guardem a palavra e coloquem ela em prática, para que quando chegar o dia de Cristo, e aí olha como está na sua Bíblia aí, está com D maiúsculo, que dia é esse, irmãos? A volta gloriosa do Senhor Jesus.
Ele vai se gloriar de que ele não correu em vão. Por que ele não correu em vão? Porque ele vai olhar e vai encontrar naquele grande dia os irmãos de Filipos, talvez irmãos de Tessalônica, irmãos de Corinto, irmãos de Éfeso, irmãos de Colossos, irmãos do Jardim Verônia, que preservaram a palavra da vida, que obedeceram ao Evangelho, que desenvolveram a salvação, que não ficaram murmurando, que fugiam de espírito de contenda e que estavam então agora trazendo alegria para o coração dele. É um desejo dele. Ele está dizendo assim: olha, para que eu não me glorie de que eu não corri em vão, que eu não me esforcei inutilmente. E ele sabe da condição que ele está agora, ele está preso, ele não pode sair, ainda é a primeira prisão, não é ainda na masmorra, ele ainda não está ali preso na antessala da morte, mas ele está num lugar que ele está privado de sair, mas ele sabe, a palavra não está algemada. Ele escreve cartas, ele pode receber visitas, ele encaminha as cartas. Paulo foi até acusado de que ele era fraco presencialmente. Algumas pessoas chegavam e diziam assim: prega mal. Tem tanta gente eloquente. Esses dias aqui conversando, acho que com o irmão Armando, e ele falava exatamente isso comigo. Se não foi o Armando, foi alguém, mas acho que até foi ontem, que talvez lá em Corinto principalmente as pessoas falavam assim: esse Paulo aí não prega bem não. O Apolo prega, orador, cheio de exemplos filosóficos. O Apolo é pregador eu gosto dele, o apóstolo Paulo, mas quando ele escreve, suas cartas são profundas. Deus usou muito esse homem. Louvado seja Deus, temos aqui essa carta nessa noite. E ele então está dizendo: eu sei que talvez eu seja entregue como oferta de libação. Talvez eu tenha que ser sacrificado por causa do Evangelho. Eu estou pronto para viver com Jesus, mas eu estou pronto para morrer também. Querem ver isso? É lindo. Voltem comigo no capítulo 1, por isso que é gostoso estudar a Bíblia, gente. É assim que se lê, você vai lendo, volta para frente, vai lá, porque a carta ela toda tem um tema, está tudo interligado. Então você vai para o capítulo 3, você encontra uma verdade do capítulo 1, e assim você vai fazendo as correlações. E esse texto, e esta carta é uma carta muito especial. Olha só o que ele fala. Versículo 19 do capítulo 1 de Filipenses: porque eu estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela providência do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo. Olha o que ele fala agora: Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Ele está pronto para morrer. Ele não estava apenas pronto para viver por Jesus. A gente está pronto para viver por Jesus, sim ou não? E para morrer? Espera aí, pastor, deixa eu cumprir a primeira parte primeiro, né? Porque eu nem estou vivendo, muito menos morrendo. Mas nós estamos prontos para morrer por Cristo, se necessário for. E ele fala, e ele continua. Versículo 21. Porquanto para mim o viver é o quê? É Cristo. E o morrer é lucro. Mas olha agora a crise no coração do apóstolo. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um lado, de outro, eu estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa, ele ama aquela igreja, ele ama aqueles irmãos, ele diz: mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne, e convencido disto estou, certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus pela minha presença de novo convosco. É claro, irmãos, temos que aqui fazer uma ressalva. Nem tudo que Paulo aspirou e desejou foi lá e aconteceu. Ele não pôde rever esses irmãos, mas esse era o desejo do coração dele. Ele
rasgou o coração na presença da igreja de Filipos, mesmo estando quilômetros e quilômetros de distância, mesmo preso em Roma. A carta chegou, e você hoje, com a tecnologia que temos, se acontecer qualquer coisa em qualquer parte do mundo, não faremos isso agora porque estamos no culto, mas se você entrar em algum site de notícia, você vai descobrir alguma coisa que aconteceu, ou o resultado das eleições. Está tudo aqui na palma da mão, mas antigamente demorava um pouco até a carta chegar. Essa carta não foi escrita hoje e foi lida uma hora depois, demorou até o emissário chegar até a cidade, sair de Roma, ir até Filipos, entregar a carta era lida na comunidade, às vezes era uma carta circular. E Paulo foi então expressando o desejo do seu coração, e ele então fala: assim também vós, pela mesma razão, se alegrem comigo. Eu estou preso, mas se alegrem comigo. Vocês querem me deixar feliz? É quase que ele estivesse dizendo assim: vocês querem ver Paulo feliz? O prisioneiro, o encarcerado? Eu vou dizer qual é o segredo para vocês me deixarem feliz. Obedeçam a palavra, desenvolvam a salvação, parem de murmurar, vamos parar com essas picuinhas entre vocês. Irmã Evódia, irmã Sintique, dá um abraço nela, perdoe ela, reconciliem-se, nós somos povo de Deus. Vocês querem alegrar o meu coração? Diz Paulo, andem pela fé evangélica, juntos, vivam por modo digno do evangelho. Isto é vida santa, isto é caminhar em novidade de vida, isso é desenvolver a salvação com temor e tremor. Você tem desenvolvido a sua salvação? Você está bem? Você é uma pessoa que pode dizer assim: pastor, é um passo de cada vez, mas eu estou indo, eu prossigo, eu avanço, eu não desisto, porque Ele nunca desistiu de mim. As lutas vêm, às vezes querem me derrubar, as tentações são muitas, mas eu prossigo, eu vou cumprir cabalmente aquilo que o Senhor estabeleceu para eu fazer nessa terra, aguardando novos céus e nova terra, aguardando a sua volta gloriosa. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Não murmurem, façam tudo com alegria. Vamos extirpar a contenda. Vamos, no meio de uma geração corrupta e pervertida, resplandecer como luzeiros, sendo um farol a brilhar nas trevas. Pense numa coisa nessa semana. Tem alguém perto de você que está em trevas, não tem? Sim ou não? Ele está perto de você, está em trevas, ou vive em trevas. Mas se você falar: Senhor, que a luz de Cristo em mim brilhe para iluminar o caminho dessa pessoa. Você já imaginou? Que Deus pode iluminar alguém próximo a você com a luz de Cristo que você tem. Talvez a pessoa até puxe uma conversa com você, talvez seja um companheiro antigo já, e sabe que você é crente, mas de repente fala assim: posso fazer um comentário? Pode. Que coisa linda é essa que você tem, hein? O quê? Você brilha. Você brilha. Quando você fala, suas palavras, elas me acalmam o coração. Eu sinto a presença de Deus quando eu estou perto de você. Nós precisamos ouvir mais isso, não precisamos? Mas para a gente ouvir esse tipo de depoimento de alguém, nós precisamos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Você tem levado uma vida santa, uma vida consagrada ao Senhor? Porque é isso que Ele requer de cada um de nós. Sem santificação, ninguém verá o Senhor.